Meus irmãos, estamos aqui reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque. Nós vamos hoje ver a apresentação do escudeiro D'Angelo sobre o filme Roda de Sansara, o filme Sansara, né? Fala muito sobre o budismo tibetano, sobre o que seria que seria Sansara, que está apresentado ali no filme, e a maioria dos irmãos já assistiu, né? E geralmente quando tem alguma apresentação, é um tema que sempre vem à tona para todos, né? E o irmão D'Angelo, como escudeiro, já apresentou Fernando Capelo Gaivota, né? Outra vez, e agora apresenta seu segundo trabalho, que é sobre Sansara. E os irmãos postulantes, né? Após Blumenau, vão se tornar escudeiros, vão começar a fazer algumas apresentações de trabalhos também, mas tudo bem tranquilo, bem light, tá? Só para vocês saberem que a gente faz essas interações, apresentações entre a gente. Então, hoje, vou passar a palavra então para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, a palavra está com você. A tela aqui já está autorizada para você compartilhar. Tá? Fique à vontade. Está aparecendo aí, irmãos? Opa, entrou agora. Sim, está no último slide. Então, vamos voltar para o primeiro, peraí. Pode só arrastar ali aquela barra ali de baixo, lá para cima. Essa barra toda. Isso aí. Ai, Opa, opa. Isso. Agora, se quiser reduzir também, pode reduzir a barra lateral aí. Isso. assim? Tá mais, tá Fica, mais tá bom, tranquilo? tá bom, sim. Então, lá, irmãos, vamos lá, vamos iniciar. É, eu sou o D'Angelo, né? O escudeiro D'Angelo, da Comendadoria Enoque. Vou apresentar um tema bem significativo, porque todos, ou quase todos, já conhecem o tema. Roda de Sansara, ou Sansara. Para mim é novo, mas é muito interessante o, o trabalho. Então, vamos iniciar ele. Vamos lá. Sansara é um filme com produção e roteiro hindu Panali, cineasta autodidata que sempre trabalhou fazendo documentários sobre lugares exóticos para a TV. Bem, já começamos com uma coisa muito importante, né? Ele pega os temas mais interessantes que uma pessoa com uma visão pode pegar, porque é dificílimo tu conseguir entender na primeira vez esses filmes. Vai passar despercebido por muitas pessoas, entre elas por mim, até eu ter que estudar. O longa-metragem, de poucos diálogos, exuberantes imagens no Himalaia, narra a trajetória de um monge entre as suas evolução espiritual e os prazeres do mundo, mesmo vivendo em um monastério desde os seus 5 anos de idade e tendo vários conhecimentos, experiências com meditações, etc. O monge, por nome de Tashi, não conseguiu ter paz de espírito. E as coisas só pioram, pois conheceu uma jovem chamada Pema, por quem acaba de se apaixonar. Nossa, é, nossa, a parte foi difícil, porque, tu imagina,
Tu viver desde 5 anos de idade numa, num lugar espiritual, só trabalhando o teu espírito, a tua evolução, a tua mente. Mas mesmo assim, ele queria saber mais. Alguma coisa chamava ele. E um acaso levou ele a conhecer uma jovem que fez ele conhecer um outro lado. Como todos nós temos isso aí, né? O chamado. Entre os desejos de possuir uma vida comum, na satisfação de vários desejos e a busca por sua caminhada espiritual, Tash terá que vencer a si mesmo e a toda ordem de pensamento para encontrar sua paz interior. Pronto. Aí já começa um negócio bem mais complicado. Porque nós temos diariamente isso, né? De tentar nos achar, procurar onde é que a gente está. O que que vamos fazer se o caminho está certo? Aí o filme começa a ser interessante e tudo começa a se encaixar. Hum. Diante disso, um monge precisou experienciar diversos momentos bons e ruins para fazer as escolhas e tomar as suas decisões de maneira assertiva. Então, assertiva. Um mundo desconhecido, totalmente desconhecido. Uma pessoa que não tinha uma cultura e um jeito de viver. De repente, ele quis e teve um chamado de querer viver outras experiências. E agora, meu amigo? Mundo diferente. Parece para nós, né? Para que, para que as novas ideias e pensamentos e sentimentos possam ser necessárias, é preciso que haja fechamento num ciclo dos anteriores, só assim poderemos elaborar nossa síntese necessária para as próximas fases. Isso já fala por si só, né? A caminhada, o degrau de cada um. Um monge, ele tem que ser muito sábio para saber as suas escolhas. E, e elas vão vindo devagar para cada um, mesmo que a gente não saiba o caminho, mesmo que a gente não sabe para onde vamos, o que temos que fazer, mas quando tem essa reflexão, quando a gente está preparado, ou está se preparando, a gente vai conseguir. Hum. Por isso que o monge Tash precisava solucionar todas as suas dúvidas. As ideias sobre a sua caminhada espiritual para que pudessem seguir em frente. Seguindo em frente, às vezes a gente tem que deixar as coisas para trás. E nem sempre quando a gente deixa alguma coisa para trás, a gente está confortável. Porque a gente tem aquele hábito que a gente está na zona de conforto, né? E que tudo parece fácil, que tu estás ali. De repente, tu sai da zona de conforto e vai se destinar e seguir em frente para tentar ter uma evolução. Aí que o bicho começa a pegar preço. Assim podemos dizer que este filme nos convida a contemplar o ciclo de nascimento, morte, renascimento, incentivando uma reflexão profunda sobre nossas experiências. Bom, a nossa experiência, eu acho que até botei hoje, né? A nossa experiência é tudo que a gente sabe, ou que a gente acha que sabe, a gente não sabe nada, porque cada dia a gente reflete, a gente aprende alguma coisa que vai entender que, nossa,
Não sei de nada, eu tô aprendendo tudo de maneira diferente, mesmo achando que sabia. Isso é muito, é gratificante isso. E a reflexão sobre uma parte do filme que eu achei muito interessante. Não sei se, bom, eu acho que todos os irmãos já têm o conhecimento dele. Então, assim, como alguém pode impedir uma gota de água de jamais secar? Profundem a resposta, atirando a ao mar. Pense nisso, meus irmãos. Esse foi o meu trabalho de, acho que o meu último trabalho sobre de escoteiro, provavelmente, e que a minha evolução, visivelmente, eu consigo perceber. Muito obrigado, irmãos, e vamos dar continuidade. Obrigado, irmão D'Angelo. Se quiser fechar sua apresentação aí. É no início do... Eu acho que ali embaixo em Share Screen, é ali que sai. Hum, O mouse para baixo vai estar no meio ali, acho que em verde. Aí achei. embaixo. Aí embaixo Aí? em Na parte de baixo. Share Screen. Sim. Ele tem assim participantes, chat e aí tá em verde. Tá. Ok. E agora eu só minimizo? Vê se tem um finalzinho do lado ali para te sair. Do lado do Share Screen ali tem uma... Tem uma setinha, né? Isso. Fechou? Não. 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 Ué, que estranho. Eu vou... Ah, agora achei aqui. Peraí. Tá aqui, tá aqui. Hum. Oh, meu Deus do céu. Dá uma ferramenta de torno que eu não errava nunca. Ai, ai. Vou chamar o meu auxiliar técnico. Chama ele aí. Filho! É o filho é... Auxiliar técnico! Só um é o... minutinho que eu vou chamar meu auxiliar técnico. Peraí. É daqui eu não consigo fechar a tela. Vamos ter que achar o negócio aqui, então. Só tem... Tá. Lance. Stop, start. Aí? Não, Acho... Não, piorou. Aí. acho que agora foi. Opa! Rapaz, tô ficando bom nisso. Tá. Então, irmão D'Angelo, a apresentação foi bem clara, né, sobre o livro, foi muito boa, eu gostei bastante, né, apresentação bem sintética, mas bem clara, sobre o livro, né, a história, e a ideia é pegar a essência, né, qual é a essência desse filme, o que que ela traz, né, aí você pegou bem os principais pontos ali que você destacou, que é o Tashi se apaixonando pela Pema, né, daí começa a trajetória dele, né, entrando no mundo da matéria e tal, e relembrar também desde os 5 anos ele foi colocado lá para trabalhar o espírito dele, desde os 5 anos de idade. Colocasse aqui vencer a si mesmo e a ordem de pensamento para encontrar a paz, né? Tem algo bem profundo também. Não basta vencer a si mesmo e a ordem de pensamento, que é talvez uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia, é vencer o nosso pensamento. Que aí outros livros, né? E a Voz do Silêncio, a Luz no Caminho falam sobre essa luta, a gente silenciar a mente, a nossa mente barulhenta, turbulenta, que impede a gente de alcançar o espírito.
Outra coisa que foi colocada ali é na relativa a ele ter para renunciar, né? Tem as coisas para poder renunciar, também achei bem bacana. Falar sobre fechar o ciclo. E mais umas coisas aqui que eu não vou falar ainda. Vou passar a palavra, porque esqueci, que hoje os postulantes vão comentar sobre o livro, sobre o filme, né? Então, vou passar a palavra para o irmão José, Cezinho, se quiser se manifestar sobre o filme, sobre o que tu entendeu, né? Uhum. A palavra aí. Bom, primeiro, parabéns ao irmão D'Angelo também. Só um minutinho, pessoal. O... Estão me escutando ou não? Sim? Tá. Olha só, sobre o filme ali, o D'Angelo colocou bem ali da questão do sofrimento, que para mim pelo que eu li da Sansara, é o eixo principal do entendimento da natureza, né? Então, O, vocês me desculpem que o meu filho está aqui, peraí que eu vou... Me dá 10 segundinhos aí, por favor, pode ser? Claro, Quer imagina. passar para outro, eu retomo depois ou não? Pode ser, pode ser. Eu Então tá, vou obrigado. passar, isso, vou passar a palavra para o Cláudio. Cláudio, se quiser se manifestar sobre o filme. Amor. Sim, desculpa, estava desligado o microfone aqui. Me atrapalho também, D'Angelo, com esse aplicativo. Eu ainda não tenho intimidade. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Vamos. Primeiro, parabéns, né, ao D'Angelo pela apresentação. E, assim, o D'Angelo ele tem uma forma muito peculiar de se expressar, né? É muito original a forma como ele fala. E é simples, clara e profunda, né? Parece que ele vai falando, tu vai cativando, tu vai prestando mais atenção. Quanto mais ele fala, mais atenção tu vai prestando nele. Eu acho bacana a forma como ele se expressa. Parabéns pela apresentação, D'Angelo. Sim, eu não assisti o filme ainda. Eu já tenho uma boa ideia do que ele é pelas conversas já, principalmente com o Rafa, né, que já me falou muitas vezes do filme e contou passagens, né, nas nossas conversas e fez analogia com o filme. Então tem uma boa ideia do que ele é, mas eu realmente tenho que parar para assistir ele, né? E claro que daí que já com uma boa noção do que se passa, a gente já entende ele com um pouco mais de facilidade, né? Ah, é interessante ali a colocação do D'Angelo ali em relação ao filme no momento da menina, né? São as provações que a vida vai nos trazendo para ver se é aquilo mesmo que a gente quer ou não, né? Isso com certeza já aconteceu com todo mundo aqui. Quando a gente está assim chateado com uma situação que está acontecendo na nossa vida, a gente pensa assim, pô, não vou mais admitir isso, cara. Não, isso não vai mais acontecer em minha vida. Parece que no outro dia vem um teste para ver se realmente tu vai ser firme com aquilo que tu estabeleceu para ti ou se tu vai afrouxar e deixar acontecer novamente aquilo que vinha acontecendo e que tu não queria que acontecesse, né? O teste vem assim repentinamente. E aí dá para filosofar muito em relação a isso, né? Mas vamos ser um pouco mais breve. Aquela frase do final, principalmente, né? Como impedir que uma gota de água nunca seque, né? Como que é, D'Angelo? Atire ela ao oceano, Atire-se ao mar, né? atire-se Atire ao ao mar. mar. Então, Nunca vai muito secar. essa frase, dá para filosofar bastante sobre isso, mas trazendo um aspecto, então, eu gosto sempre de tentar pensar nas coisas com uma base nas leis herméticas, né? E aí, se a gente pensar assim, poxa, tudo aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Então, vamos fazer uma analogia da gota d'água para o oceano, para o mar. Nós somos uma gota d'água, um fragmento de energia. Como é que a gente impede que a gente nunca cesse quando a gente se mistura à energia do todo, né? Quando a gente volta e se mistura e se agrega a essa energia do todo, né? Então a gente nunca acaba, né? Acho que seria uma analogia interessante. Bom, e aí segue, né? Daria para a gente conversar muitas horas sobre isso, mas vamos. Seria essas colocações assim, que me veio à mente que eu queria fazer. Tá joia, Cláudio? Muito bem colocada a tua avaliação sobre a frase, né? A frase, ela é
ela fecha todo o filme em si, né? Ela faz sentido quando você vê toda a trajetória do monge no filme. Mas é importante assistir ali o filme, porque, como eu falei, vai fazer parte dos trabalhos e apresentações que vocês vão fazer sobre o filme, né? Que é o fundo da história desse budismo tibetano que traz esse tipo de ensinamento para a gente. Vou passar a palavra, então, para o Zé. Zé, você consegue se manifestar? Sim, Opa, então pode. Opa, Sérgio, primeiro, pode primeiro, falar, Sérgio. parabéns. Vou passar a palavra Primeiro, para o Sérgio. Sérgio, está com a palavra. entendi que era eu. Não, pode ser. É que eu sou meio surdo, então, Pode falar, mas Sérgio. Pode se manifestar sobre o livro. tá bom. Então, primeiro, parabenizar o irmão D'Angelo, que apresentou de uma forma assim bem clara, né? Foi muito feliz na apresentação. O filme é uma história de um menino de 5 anos que é levado a um mosteiro, né? Para se tornar um monge. E ele vive a vida monástica até a idade adulta, até quando ele se sente pronto como monge. E aí, no momento em que ele se sente pronto como monge, que ele já passou, inclusive, uma situação, a situação de, assim, um regime extremo, um emagrecimento extremo, assim, uma absorção de tudo que o mundo pode lhe oferecer dentro de um monastério, dentro um lugar para se formar monge. E ele se transforma, ele se torna monge. E a partir do momento em que ele se torna monge, ele pensa e aí ele sai do monastério, vai para o mundo profano para buscar alguma coisa a mais. E eu acho que ele buscou mais no sentido de tentar praticar aquilo que ele aprendeu todo esse tempo que ele ficou no monastério até se transformar em monge. Só que ele não esperava, porque não teve esse acesso, não teve esse conhecimento, ele não esperava ter uma vida profana, né? A partir do momento em que ele teve contato com o mundo profano, ele passou a experimentar as agruras do mundo profano. E uma coisa que é na natural, ele começou a gostar de uma moça e se apaixonou por ela. E casou, casou nos momentos, a gente fala isso no momento atual, né? Mas ele se ficou junto com ela, casou com ela, formou uma família no mundo profano que na vida monástica não era permitido, não era possível, né? E aí, então, o filme nos leva a fazer uma avaliação, né, da vida monástica, da vida lá no monastério, a vida monástica, tudo que ela traz espiritualmente para que a pessoa seja monge, e o mundo profano, que é o mundo mais das coisas materiais, mais das paixões, né, um mundo menos espiritual e mais material. E essa dualidade gera nele uma inquietude, ele busca uma explicação para isso e ele compara, ele sofre com essa dualidade e finalmente ele resolve voltar para a vida monástica, voltar para a vida de monastério. E deixando, inclusive, a família, deixando todas aquilo que o mundo profano lhe ofereceu, e volta para a vida monástica, que é a vida espiritual. E aí a mensagem que fica é a mensagem assim que
nós temos que sempre estar voltados para nós mesmos, né? Buscando o enlevo espiritual, o enlevo moral, o enlevo espiritual, o cultivo das virtudes, para que a gente possa ser melhor, né? Nós, como não temos vida monástica, temos só a vida profana, nós temos um esforço maior ainda, porque nós temos que nos valer da vida espiritual, dos valores espirituais, para sermos melhores como pessoas que vivem no mundo profano. Então, melhores no nosso negócio, na nossa profissão, na nossa família, no nosso dia a dia, com todas as coisas do mundo profano, nós temos que buscar um pouquinho nos aperfeiçoarmos espiritualmente para podermos passar, para podermos conviver melhor esse mundo profano. Uhum. Acho que era esse o comentário. Foi muito bom, achei assim, o filme é de assistir mais de uma vez até, porque você tem assim cada vez que você assiste o filme, você tem uma ideia, surge uma ideia diferente, surge um pensamento diferente. O filme realmente é assim, um filme que nos aprofunda muito espiritualmente, né? Acho que o filme é um filme que é tipo livro de cabeceira, assim, né? Você tem que ver esse filme mais de uma vez para você poder entender melhor tudo que o filme quer te transmitir, que é muita coisa que o filme quer te transmitir. É isso aí E mesmo. eu acho que era isso. Fico por aqui. Então, tá, joia. Obrigado, irmão Sérgio. É muito, deu para ver que é lógico, a questão de assistir o filme, né? Como o irmão D'Angelo comentou, ele assistiu o filme a primeira vez, não entendeu, então foi assistir uma, duas, porque o filme ele traz várias mensagens no decorrer do filme, várias mensagens que são ocultas. Então, cada vez que a gente assiste, vai decifrando uma, decifrando, decifrando. Realmente, como você falou, é um filme para assistir mais de uma vez. Vou passar a palavra para o irmão José. Irmão José, está com a palavra. Bom, agora vamos lá, pessoal. Desculpa o corrido aí. Eu vou ser bem sério para vocês. Eu, quando comecei a assistir o filme, eu pensei, pô, eu não tô entendendo nada, assim. Até me lembrei do D'Angelo ele falando. Aí eu pensei, bom, primeiro, para eu ler o filme, eu vou ter que me inteirar sobre o assunto. Daí eu comecei a fazer leitura sobre a Sansara, sobre a questão do budismo e tal, e começou a se encaixar e eu vejo que tudo mais ou menos se encaixa. E o que mais me chamou a atenção do filme ali é essa dicotomia também, esse sofrimento interno do Achite. dele ali, dos dois mundos, né? Desse mundo do sagrado, questão dos monges, do budismo, do nascimento, da morte, do renascimento, e a questão do profano, né? E aí até eu comecei a fazer umas leituras, até assim me chamou muita atenção como é que o ser humano ele sai desse da sansara e consegue atingir o nirvana, né? Que é a quando tu rompe todo esse ciclo e consegue evoluir em outro estágio, ter uma clareza bem, como é que eu vou explicar, bem ampla das coisas e tal, e não ficar muito preso aos desejos e as ilusões que quem está preso ao samsara fica preso, né, desses ciclos e tal. Então, isso aí me chamou muita atenção dos reinos ali, dos seis reinos, dos reino animal. Aí faz a conjectura ali do galo, da cobra e do porco, os reinos ali dos deuses superiores, do inferior, e a questão também da dependência, né? Então, mais ou menos, tu vai entrando nesse mundo, tu vai vendo quanto as coisas começam a se encaixar e tu consegue ter uma clareza melhor de tudo isso que a gente vem conversando e tal. Então, para mim, particularmente,
quando a gente começa a se debruçar nas leituras e tal, a gente começa a evoluir, não só conhecimento, mas acaba tendo uma visão mais ampla da fé e da existência e tal. Então, eu particularmente acho que eu estou preso na samsara ainda, assim, sabe? Então, eu acho que o estalo é nós quebrar esse ciclo e ir pro Nirvana, pro Dharma, né? É isso. O Zé pegou bem certinho. Parabéns, José, pela tua análise aí, pelo teu estudo que tu fizesse fora. Realmente tu pegou exatamente onde a ideia, né? É entender onde a gente está nessa. É uma visão budista, né? Mas onde é que nós estamos, né? Tu falou bem, nós estamos bem no meio dessa samsara aí, desse ciclo interminável. E até, desculpa, Jorge, eu ia até pedir uma ajuda para os cavaleiros até. O que aconteceu? Eu comecei a estudar, aí eu pensei assim, ó, bom, cara, o cavalo, nós do Templários, a gente tem a origem católica, né? Ou seja, não sei se é a origem católica, a Sim, matriz, sim, desculpe, não sei se estou falando bobagem aqui. tá A certo? matriz, a matriz é católica. Mas eu sei que eu estou percebendo que o que é, os nossos estudos a gente bebe muito da fonte de muitas outras religiões assim. Esse dia estava falando da questão de várias religiões aí que a gente consegue casar um pouquinho de um, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, daí eu fico, pô, onde é que nós estamos inseridos, na verdade? Então, eu acho que esse é também o diferencial. Tu consegue analisar todos de uma forma ampla, sem preconceito, e acaba pegando um Uhum. pouco de cada um, assim, sabe? É, Isso aí sobre essa pontuação, né? Por que que os templários, né, isso, têm essa isso, visão ou entram em todos esses temas? Eu vou deixar para o Rafael falar exatamente. depois. É Rafael vai falar uma, é depois uma sobre. discussão também, de Eu vi que ele repente, já numa ficou outra com oportunidade, vontade de falar. afinal, nós estamos alinhados em qual vertente, afinal, ou é cada um, ou a gente vai tomar um, entendeu? Mais ou menos viajando, assim, sabe? Sim. O Rafael depois ele vai falar sobre esse ponto. Eu É, acho, desculpa interromper, ah, comendador, passa o microfone pro Rafael, porque o cara tá precisando falar ali. Passa ali, Jorge. vamos finalizar aqui com o Eliezer. Ô, Eliezer, quer se manifestar ali? Não sei se chegasse a assistir o filme. Vamos ver se o irmão Eliezer tá online ali, o Eliezer. Tá sem áudio, tá? Se você consegue ativar teu áudio. Deu? Consegui. Opa, agora deu. Ok, pode ir, se quiser se manifestar sobre o filme. Opa, não estamos escutando, Eliezer. Não está sendo áudio ainda. Não está sendo áudio. E agora? Oh, agora sim. Agora sim. Opa, agora voltou pro mute de novo. Tá. Agora não E tá. Deu, agora? pode falar. Deu? Sim. Eu acho que eu descobri aqui o jeitinho. Puxa pro lado, aperta no falar e aí fala. Estão ouvindo ainda? Sim, sim, Sim. pode falar. Ah, show de bola. Eu não vi o filme, mas eu já selecionei aqui. E eu já vou ver ele provavelmente até sábado. Eu já assisto ele. Eu tenho vários livros e filmes para ver da Comendadoria, né? Que está um pouco atrasado. Mas até peço desculpas por não ter participado da última reunião. Realmente eu não consegui. E mais uma vez é um conhecimento que eu não tinha vindo de uma origem realmente distante do que eu costumo absorver, conhecimentos relativos a temas nesse sentido. E a apresentação foi ótima, mas os comentários estão sendo melhores ainda. Então,
Quanto mais eu ouvir aqui de vocês, mais eu vou aprender. Agradeço a oportunidade. E realmente se eu for falar sobre o filme, eu não vi. Então, talvez eu não agregue tanto assim. Mas parabéns aí pro pessoal. Então tá. Então, tá joia, então, Eliezer. Tá bom, valeu. Só falar para os irmãos, né, assim, a ideia do grupo, da comendadoria e dos estudos é a evolução de todos, né? Então, é, é um filme, não é nem um livro, é um filme, né? Um filme é mais, o cara pega uma madrugada que está sem sono aí para assistir, ou um sábado à tarde, sente e assiste com a mulher, né? Que é um filme, é tranquilo de assistir. E é importante os postulantes, escudeiros, cavaleiros, né? Sempre que tiverem a oportunidade de crescer na parte de conhecimento, né? Que é a ideia de todo mundo aqui. E quando o irmão consegue avançar, ele consegue trazer algo novo que a gente não sabe. Como o irmão, o Zezinho, ele trouxe uma visão diferente, o Cláudio já trouxe a visão dele, né? O próprio Danjo, né, que falou sobre o filme, que era a pessoa fazia documentários, né? E eu também não sabia disso, ele fazia documentários, fez o filme, achei interessante. Então, tudo agrega a gente ao crescimento. E sempre que tiver dificuldade, né, pode ativar aí um irmão ou outro, olha, eu não estou conseguindo por isso, tal, ou vi, mas não entendi. Ah, todos os irmãos aí estão sempre dispostos a se ajudar, né? Ombro a ombro, sempre um lado do outro. Quanto à pergunta do Zezinho, vou deixar o Rafael falar, né? E depois vou passar para o D'Angelo aí fazer um arremate e depois eu vou passar para os cavaleiros. Rafael, quiser se manifestar sobre a pergunta do Zezinho? Ô Zezinho, se manifesta ali de novo ali que eu estava viajando aqui no meu trabalho. Faz de novo a pergunta aí, por favor. Eu fiz tantas anotações aqui que me perdi ali no final. Na verdade, eu sei qual que é, já me localizei. Assim, ô Zezinho, na verdade, não só eu, mas o Jorge também pode responder isso com tanta segurança, até mais do que eu. Essa parte que nós estamos bebendo sobre toda essa filosofia do Oriente Médio, tá? Ela está relacionada a toda a evolução de Cristo. Esse é o sentido para mim, tá? Para mim, isso é para mim, mas eu acredito que também os cavaleiros também vão comungar. Dos 12 aos 30 anos, aonde Jesus esteve, tá? Essa é uma pergunta questionada por várias pessoas, mas não são respondidas. Por quê? Porque quando você responde essa pergunta, cria um vácuo, cria um vazio em relação a toda a história que a gente nasceu dentro da Igreja Católica. A ordem nasce dentro da Igreja Católica. E só para vocês terem uma ideia, irmãos, tá? É tanta informação aqui, podia ficar uma hora falando aqui, mas eu não vou. O que o irmão Sérgio falou em relação a justamente o mundo profano, todo esse desenvolvimento. Se nós pegarmos todos os cavaleiros em quase 200 anos de ordem, tá? Nós tivemos em torno de 200 cavaleiros. Perdão, em torno de 984 cavaleiros. Se nós pegarmos 984 cavaleiros e dividirmos em 200 anos, nós vamos ter, na média, aí 4,8 cavaleiros ano, tá? Não dá 5. Por que esse sentido? Por que esse número? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a essência. Essa essência é que faz a evolução de tudo isso que nós estamos fazendo, que nós estamos estudando. E Jesus, como um ser, como filho de Deus, ele tinha conhecimento, ele tinha muita sabedoria e ele foi atrás disso. Então ele foi para o Tibete, ele foi para a Suméria, ele foi para a Índia, ele foi para o Himalaia, ele rodou em lugares que tinham muito conhecimento e bebeu de todo esse conhecimento que são o quê? As 7 leis herméticas. É a origem de todas as religiões. Quando você estuda o primeiro livro, que é o livro Kybalion, ele dá a base para todo esse desenvolvimento. Por isso que fica fácil para vocês entenderem. Então, o comendador, junto com o irmão Gustavo, eles já trouxeram essa base. Se você não tiver essa leitura, que é a base para entender o restante todo, a gente não vai entender. Tá? Eu, sinceramente, só consegui entender, estudava, mas quando nós lemos e entendemos as 7 leis herméticas, a gente entende todas as religiões ou doutrinas.
Nós nascemos dentro da Igreja Católica? Com certeza. Nós fizemos parte dela? Com certeza. Mas nada nos impede de beber desse conhecimento universal, tá, Zé? É isso que você está fazendo. Você está entendendo todas as doutrinas e religiões dentro do mesmo princípio. Quando você consegue fazer isso, entra o que o Cláudio falou. O que fazer para que uma gota d'água nunca seque? Atire-a ao mar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós somos essa gota d'água e estamos nos atirando ao conhecimento. Muito bem colocado, tá? A maneira que você colocou, Plazen, muito bem essa analogia da água com a energia. Perfeito, você falou tudo. É uma faísca que volta para todo o universo, tá? Bom, o princípio disso tudo que nós estamos fazendo, eu vou tentar ser mais enxugar, tá? Ser mais enxuto, está relacionado ao quê? Ao sofrimento. Aí é muito interessante. Eu vi esse filme várias vezes, mas quando eu tive que apresentar o Karma, não sei se vocês lembram, quando eu tive que apresentar o Karma, eu já tinha assistido umas 6 vezes, 7 vezes, mais, eu já tinha assistido mais vezes. Eu disse, não, eu vou assistir de novo. Aí, quem que me dá a letra? O menininho que fala sobre as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades foram escritas por Buda, que significa o quê? Sofrimento, origem do sofrimento, cessar do sofrimento e o caminho para o cessar do sofrimento. O que isso quer dizer? Essa busca de todo esse sofrimento, ele acontece quando você busca o teu eu, que é o que vocês falaram já, alguns de vocês já falaram, tá? Ninguém se completa no outro, não dá. Por isso que a gente sofre. O sofrimento vem quando você quer encontrar no outro. E foi o que aconteceu com ele no filme. Ele vai lá, ele está lá no mosteiro, ele não tem conhecimento dos prazeres, então como ele vai fazer? Como ele vai saber? E aí quando ele vê, então, o seio de uma nativa, aquilo desperta um desejo nele, e a partir daí ele começa a sofrer com aquilo. Por quê? Como que eu estou sofrendo por algo que eu não vivi? Aí vem o mundo profano, que o nosso irmão Sérgio falou. O mundo profano nos traz prazeres, que são os vícios, que nos levam, então, ao desenvolver as virtudes, porque a gente tem que saber até onde esse prazer vai nos levar. Ele vai levar para quê? Ele nos vai levar para o sofrimento? Ele vai nos aumentar o sofrimento? Ou então você vai aprender a lidar com ele e vai subir, vai deixar ele de lado e vai buscar, então, a ascensão. É aí que vem todo o desenvolver do sofrimento, a origem, cessar e o caminho de cessar. Tá, irmãos? Então, assim, isso tudo também aconteceu com quem? Com Jesus. Não foi diferente. Por quê? Porque ele vem para o mundo da matéria. Ele encarna aqui no mundo da matéria e vem viver essa experiência divina com todos nós. Por isso que ele diz, somos todos iguais. Porque ele sabia que todos esses sofrer, todos esses prazeres estão ligados a nós, a carne, ao desenvolver. Tanto é que no filme ele fala, em determinado ponto, ele diz, até ele que ele fala é o Buda, até ele teve o direito, olha só, de desaprender para aprender. O que ele quis dizer com isso? Ele foi, né? Ele foi viver os prazeres da vida para entender a evolução da espiritualidade. Então, o filme, ele vem numa proporção que cada vez que vocês assistirem, vocês vão ver a evolução dele como o irmão falou, os irmãos falaram, tá? Ele é muito forte, inclusive eu quero assistir de novo, vou assistir de novo, tá? O filme é fantástico, irmãos. Ali acontece também algo incrível, que é quando você deixa o velho, você deixa tudo para trás e renasce. Isso não deixa de ser uma iniciação, tá? Quando ele vem para o mundo profano, vive isso tudo, deixa tudo para trás e renasce novamente para a espiritualidade. Olha que se a gente parar para pensar, quando a gente passa por uma iniciação, a gente vive o quê? Os 4 elementos. A gente está ligado à matéria para tentar evoluir, para tentar entender, e temos que entender de uma forma ou outra para buscar a espiritualidade, tá? Então, assim, Zé, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas nós vamos continuar bebendo de todo esse conhecimento oriental, que existe uma única fonte. Kaivalya, as 7 leis herméticas, tá? Elas explicam tudo isso que a gente está fazendo. E o mais bacana de tudo isso
O Parabéns, tá, D'Angelo? Não te dei os parabéns, porque você colocou realmente de uma visão. Por isso que é fantástico a gente ouvir todos os irmãos, que cada um vê de uma forma, entende de uma forma e vê. Eu também não sabia do filme que esse escritor, né, que esse diretor era uma pessoa que buscava os conhecimentos esotéricos. Quantas pessoas ele já ajudou a despertar? Ele não fez esse filme por nada. Ele com certeza tinha uma espiritualidade e utilizou isso para despertar outras pessoas. Quantas pessoas ele está ajudando? Quantos seres que estão perdidos estão entendendo essa evolução espiritual? Então ele começa o filme, tá? Quando o monge está chegando no mosteiro, o que fazer para que uma gota d'água nunca seque? Só que a resposta só vem no final do filme. Quando ele volta para o mosteiro, ele vive toda a evolução do mundo profano, que lá no mundo profano ele sofre, ele tenta ajudar as pessoas, essas pessoas que ele ajuda julgam ele, então ele começa a ver que, peraí, mas eu estou fazendo o bem, como é que eu estou recebendo o mal em troca? Olha que doido que é essa evolução da espiritualidade. Aí vem a aceitação, vem o mesmo que Jesus, né? Ele não julgou, porque as pessoas não estão prontas para entender e para evoluir. Quando ele volta para o mosteiro, ele vai lá e faz o quê? Vira a pedra. Como que ele sabia que estava nas costas da pedra? Atirando-a ao mar. É quando nós nos atiramos a todo esse conhecimento. É o que nós estamos fazendo. Vocês foram convidados para ver a primeira frase. O que fazer para que uma gota d'água nunca seque? Foi falado isso para vocês. Agora vocês estão vendo o outro lado. E é como o Klazen falou. O Klazen colocou muito bem, tá, Klazen? O que está em cima é o mesmo que está embaixo. Você vê que tudo vai se relacionando. Bom, eu vou encerrar por aqui. Vou parabenizar novamente o D'Angelo. Agradecer os irmãos por relembrar todo esse material que foi fantástico e me ajuda a evoluir muito, tanto na minha vida pessoal como profissional e dentro desse campo de espiritual, para que a gente evolua junto. Obrigado, irmãos. Parabéns por todos os comentários. Espero que tenha respondido sua pergunta, Zé. Grande abraço. Tá joia, isso aí, Rafael. Bem colocado, né, que os templários eram esotéricos, então eles viviam no Oriente, então tiveram acesso a muitas informações, muito, muito. Passar a palavra agora para o irmão Gustavo. Irmão Gustavo, se quiser se manifestar, toca a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, torno a dizer, né, a gente já viu esse filme. Esse filme é fantástico, é maravilhoso, né? Mostra como bem o Zé falou e o D'Angelo colocou, é a roda na nossa vida, né? São todos os karmas e dharmas e tudo que a gente passa e vive, todos os altos, os baixos, todas as 7 leis herméticas, a gente observa passando todo o filme, né? Para mim, tem uma passagem do filme que eu acho que é a passagem, para mim, que é a mais significativa, que é a passagem que, para mim, mais me marcou, além de, claro, todo o filme, é o momento que o monge, né, que o rapaz, ele chega numa caverna e tem um senhor mais idoso que mora sozinho nessa caverna, né? E aí ele vai conversar com o senhor, e aí o senhorzinho lá dá um sorriso para ele e bota a mão assim na testa, né? Que ali é um local que não se fala, que não se conversa, é apenas por telepatia, né? Que é a evolução, que eu acredito que seja a evolução da comunicação do futuro, né? Seja mais essa telepatia. Ao mesmo tempo que a gente vê uma evolução espiritual gigantesca dentro daquela caverna, a gente observa a simplicidade, né? E o não apego nenhum, o apego zero à questão da matéria. Então a gente vê o espírito e vê a matéria, né? E aí depois eles jantam, comem lá uma sopa, enfim. E aí tem o momento que ele olha alguns manuscritos, né, que aquele senhor tem. E aquele senhor tem tem umas imagens, os desenhos, né? Tem os desenhos de pessoas e pessoas fazendo sexo, né? E tudo. E ele olha aquele desenho, num primeiro momento ele fica meio impactado,
e aí o senhorzinho fala para ele, né, telepaticamente lá, faz o gesto e pede para ele olhar contra a luz. E aí, quando ele olha contra a luz, ele consegue ver o que é o real ser humano, né? Ou o que é a evolução do ser humano, ou para onde nós todos vamos, né? Que é o que ele consegue enxergar apenas esqueletos, né? Então, mostrando que a dualidade uma hora está na luxúria, outra hora vem todo o desapego e vem a morte, né? E a morte, que é, eu acho, o evento mais significativo que a gente tem na nossa vida. E muitas vezes a gente só vai conseguir escapar dessa roda, né, no momento que a gente partir, ou no momento que a gente evoluir. Tá? O que eu tinha para dizer era isso. Opa, tá sem áudio aqui. Obrigado, irmão Gustavo. Realmente, essa é uma das minhas passagens preferidas do filme também, porque hoje temos um mundo muito lançado na luxúria, né? E como ele mostra pro monge ali, pro monge mais novo, né, que no final não passamos de um monte de esqueleto. Então, o caminho não é por ali, né? Mas como você falou, a primeira visão do monge mais novo foi do Tashi, né? Tashi foi meio impactante. Ele olhou, ficou meio assustado. Aí, e, a, e, a, e lá naquela caverna não se podia falar uma palavra, né? Então, cada parte do filme tem um significado. Então, é tentar entender. Tem uma parte do filme que até agora eu não consegui compreender. Eu já vi o filme várias vezes, mas não. Eu sei que ela tem um significado, mas não entendi ainda. Depois, os irmãos, né, que assistiram, depois me falaram se acharam algum significado nisso. Bem no comecinho do filme lá, eles estão indo lá buscar o Tashi, e uma águia, ela solta uma pedra e cai em cima de uma cabra e mata a cabra. Uma cabra só do rebanho do outro senhor lá. Aí eles vão lá e fazem um carinho na cabra e tal, até despedindo dela. Então, a passagem eu não peguei ainda o significado por trás. Foi recorrente, né? É, E que não é a primeira vez. isso aí. Bom, obrigado, Gustavo. Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, quer se manifestar? O Ricardo, que é parceiro de vinho do D'Angelo, das vinícolas. Pois é, cara. Cara, tu tirou as palavras da minha boca. Eu falei assim, Opa, parabéns, meu parceiro de vinho. Cara, E de Daniel, caminhada, parabéns. né? E de caminhada também. E de caminhada. Daniel, parabéns, tá? Foi muito legal. Eu acho, sim, eu acho que é importante, foi até que o Jorge comentou, é importante assistir o filme, tá, pessoal? Assim, quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Até, claro, quem não assistiu, escutou algumas coisas, eu acho que instiga, né, até assistir agora, quem não assistiu e quem assistiu, assistir novamente, porque vai ter uma visão diferente de só sentar na frente da televisão e ver, né? Então, acho que tu vai observar um pouco mais. Mas, assim, eu achei legal, achei sucinto, mas bem explicado. Eu acho que é importante tu ter, né, ter assistido, acho que isso é legal. Provavelmente, acho que até tu assistiu com a família, então, se foi, isso é bom, tá? Isso é bom. Acho que uma das coisas que eu acho muito legal do irmão é essa parte da família, tá? Então, quero também te dizer parabéns por isso. Uma das coisas que eu queria comentar, até um pouco fora ali do que todos os irmãos falaram, é que a gente também, colocando um pouco pela atualidade, sim, a gente começa a pegar muito nas redes sociais e tem muito aquela coisa da gente só fazer o que a gente gosta, né? Temos que fazer só o que a gente gosta. E isso, né, a gente vai vendo também uma outra visão, até o próprio Gustavo pode falar, que a gente fica prisioneiro. Então, em vez de a gente falar que a gente fazer só o que gosta, a gente fica livre, a gente é prisioneiro dos prazeres, né? Talvez uma das coisas que o monge sentiu foi isso, assim, ele começou, e talvez ele estava nessa parte do monastério, achando tudo entediante, e aí ele começou a querer conhecer os prazeres. E talvez no final ele percebeu que ele virou prisioneiro do prazer, né? Que é o que a gente também tem que começar a questionar. A hora que a gente, só vou fazer o que eu gosto, só não existe isso. A gente tem que ter esse sofrimento, saber que a gente tem que
a gente, para estar na sociedade, nós temos que fazer coisas que nós não gostamos. E isso torna virtude, isso, vamos dizer, todo o aprendizado dos templários também é isso. Não é só fazer o que a gente gosta. Eu acho que quando a gente faz o que não gosta, a gente começa a criar, a gente começa a nos fortalecer, a criar fortaleza. Então, eu só queria colocar isso, queria dizer realmente parabéns, e temos que tomar mais vinhos. Boa, Ricardo. Boa, ótima colocação, Ricardo. A do vinho, né, também. É aquela história, né? Ter para renunciar, né? Ele foi buscar ter para poder entender, aí ele renunciou. Ele entendeu, agora eu entendi, agora eu vou renunciar, né? Ele foi atrás dessa busca, né? O Gustavo está falando de uma visão impactante do filme, né? Uma das outras visão impactante do filme, né? Foi quando eles trazem uma criança e deixam lá, uma criança de 5 anos, eles vão lá e deixam ela lá, e os pais viram as costas e, ó, vocês cuidam dela aí, vamos cuidar da parte espiritual dessa criança. E isso aí era uma honraria muito grande, ser aceito, né? Um filho ser aceito para ser monge, né? Então, era bem, né? Uma honraria. Passar a palavra para o irmão Gledson, se quiser se manifestar, toca a palavra. O irmão Eduardo vai sair de carro, irmão Eduardo? Eu tô pegando meu filho aqui, vou ter que pegar ele daqui a pouco aqui. Eu vou deixar o Gledson. Quer falar? Pode primeiro, falar. então. Fica à vontade. Eduardo, você se manifestar. Legal. Então deixa eu aproveitar que daí posso tecer meu comentário aqui. Primeiro eu queria dar os parabéns ao D'Angelo. Quero dizer que você me surpreendeu, irmão. Me surpreendeu mesmo. Quando a gente fala em evolução, tá? A gente vem falando dos irmãos, todo mundo crescendo, evoluindo. Você me surpreendeu com a tua apresentação, sabe? Como você disse, está crescendo a olhos vistos, assim. Então, queria te dar os parabéns mesmo, que foi muito bacana. Essa tua evolução, para mim, foi, assim, muito mais impactante do que a própria apresentação. A apresentação foi excelente, mas, assim, ver onde você começou e a forma como você está apresentando hoje, isso para mim é um impacto, assim, para mim foi assim, superou em muitas minhas expectativas. Então, acho assim que foi muito legal. Então, quero te dar os parabéns e continue nessa evolução, que ela está acontecendo de forma muito rápida. Então, queria te parabenizar mesmo, irmão D'Angelo. Foi muito legal. Quando você disse ali no começo, não entendi nada no começo do filme, assim, meu irmão, você entendeu muita coisa, entendeu? Você entendeu, você está no caminho certo. Então, queria só te parabenizar e te colocar, né, que realmente assim dá para todos estão vendo essa tua evolução e assim você me mostrou aonde você pode chegar e isso eu achei fantástico. Então queria te parabenizar. Quanto ao filme, tem uma passagem muito interessante que eu acho que devo juntar um pouquinho do que o Rafa falou, um pouquinho do que o Ricardo falou, um pouquinho do que o Pérez falou, enfim, né? Todo mundo que todo mundo colocou. Para mim, né? Uma das passagens interessantes do filme é justamente a questão que eu vejo a apresentação do Feyer quando a gente fez ali viu o Caibalion, que é justamente a questão do ritmo, tá? Então, o que que acontece? A gente começa no filme lá numa ponta do pêndulo, lá em cima, alta, onde você tem toda uma entrega, uma abdicação, você abdica de tudo, né? Fica lá 3 anos, 3 meses, 3 dias, enfim. Quando ele sai disso, o que que acontece? A gente começa a ver um pequeno desequilíbrio nele que vai levar a balança para o outro lado. Por exemplo, quando ele sai dali, ele é condecorado, enfim, né? Só que tem um momento em que eles estão num evento, não sei se os irmãos lembram, mas uma outra pessoa recebe um título, alguma coisa ali dentro do mosteiro e ele fica com uma sensação assim, não, eu fiquei 3 meses, eu fiquei 3 anos, eu merecia isso. Então você começa a ver a questão do ego, sabe, se sobressair. E a partir disso a gente começa a ver já dentro do mosteiro um desequilíbrio acontecer. E aí o que é que acontece? Ele vai lá para o outro lado, que é se jogar, sair de um retiro espiritual intenso, e o pêndulo joga lá para o outro lado, que é o quê?
cair de cabeça no mundo profano, no mundo dos desejos. E aí eu quero trazer justamente o que os irmãos colocaram, que é a questão do transitório, que para mim foi muito difícil entender no budismo. Eu nunca entendia quando se falava no mundo das ilusões, que o mundo material é o mundo das ilusões, que é um mundo ilusório, e eu nunca entendi essa questão do mundo ilusório. Como que isso é ilusão? Né? A gente pega, a gente sente, como que isso pode ser ilusão? E isso demorou para eu entender, né, essa questão do mundo das ilusões, que é justamente o transitório. Né? Então, o que, que acontece? Que aí vai cair no que o Rafa colocou, no que o Ricardo colocou, que é aquela questão dos desejos, de você cair de cabeça nessa coisa das sensações que a gente vem estudando nos outros livros. Né? Mata o desejo, mata o desejo de viver, mata o desejo, não é para morrer, entendeu? Mas é justamente para entender por que que esse é o mundo das ilusões, porque ele é transitório, ele acaba. O teu carro um dia vai se acabar, vai estar no ferro velho, a tua casa vai pertencer a outra pessoa, tudo que você tem vai acabar. E aí o que acontece? Isso é real? Ou o eterno, que é o espiritual, é o mundo real? Né? Então, assim, aí é que a gente começa a entender por que que esse é o mundo das ilusões, que a gente está num período muito curto, muito breve aqui. E é isso que aí eu vejo que a gente começa a ver ali justamente no filme, né? Você tá aqui, mas esse aqui é passageiro, isso não é real, né? E aí ele vai lá, se perde no mundo profano, e aí o que que acontece? Ele também abdica de tudo isso. Como é que fica a esposa? Como é que fica, né, tudo? Ele largou tudo também para daí voltar lá para o mosteiro. É uma outra zona de desequilíbrio. O que que acontece? Ele está saindo de novo de um pêndulo lá no extremo para voltar para o outro. E aí o que que a gente pensa? Quando a gente pensa no desenvolvimento espiritual, é a gente subindo essa linha do pêndulo para ter uma oscilação cada vez menor e aí sim uma evolução e um crescimento espiritual. E aí o que a gente vê, para mim, o que fica marcante no filme é justamente essa gangorra do pêndulo, né? A questão do que, se não me falha a memória, foi o Gladson apresentou também, que é a polaridade, não foi o Gladson que apresentou a polaridade? Não me lembro se foi o Gladson ou não, mas enfim, a polaridade, onde você tem, né, o amor e o ódio, é a mesma coisa, só que em polos diferentes. E aí a gente começa a ver tudo isso. Então, para mim, a grande lição do filme é essa, né? A gente vê, como diz o Rafa, ali, o hermetismo claramente ali, e a gente vê justamente que a gente precisa estar num equilíbrio, né? E entendendo que esse mundo é transitório, é passageiro. É por isso que ele é o mundo das ilusões. Por isso que a gente tem que se apegar. Aí entra tudo aquilo que se fala de Cristo, que é a questão do amor, o amor incondicional, o perdão, enfim, né? Não julgar. E aí a gente entende que isso aqui é uma passagem que a gente está aqui para aprender. Basicamente é isso que eu queria colocar, irmãos, desculpa me alongar. E D'Angelo, mais uma vez, meu irmão, tô orgulhoso de ti. Continua assim, viu? Você vai ser um baita cavaleiro, irmão. Valeu. É isso aí, é isso aí, Eduardo. Obrigado aí pela manifestação, que não foi nada básica, né? Foi top mesmo, bom demais. É isso aí. Uma coisa que o Dante falou ali na apresentação, solucionar dúvidas, deixar para trás a zona de conforto. E o Ricardo também falou, né, sobre a questão da. Então, deixar para trás certas coisas é muito doloroso para que você consiga sair de um ciclo e entrar em outro. É doído, mas de um ciclo para outro é o que vai acontecer. E como foi dito também, né, talvez a morte seja o maior ciclo doloroso que a gente passe para poder ir para outro nível. Vou passar a palavra agora para o irmão Gledson, né, irmão Gledson? Não falou ainda, né? Não, pode ser. Pode falar, irmão. Primeiro, parabenizar o irmão D'Angelo. Começar falando uma coisa que há umas semanas atrás, uma pessoa me falou e depois vendo o filme, como aquele um soco na cara da gente que a gente recebe às vezes e precisa receber isso, né? O Cláudio falou da parte do D'Angelo, né, da simplicidade que ele fala, e eu fui com uma mulher espírita, né? E ela pegou e falou para mim, ela disse, eu não tenho estudo nenhum, mas
Deus me dá o dom da palavra no momento certo para usar com as pessoas certas. Então, eu acho que D'Angelo faz isso, né? Então, não precisa ter estudo, faculdade, ter nada para poder usar as palavras. É deixar ele falar, as coisas vão sair. Eu acho que eu consegui cair em cima de mim isso, né? Eu tenho que deixar Deus absorver mais dentro de mim. Dessa segunda não, né? A última vez que eu vi o filme, acho que eu vi umas 4 vezes, eu consegui pegar mais essa parte da matéria, né? Dos prazeres, né? A gente gasta muita energia em cima dos prazeres dia a dia da vida, né? E o que que nos leva a correr atrás desses prazeres? Gastar energia. Isso é um prazer que tu tem hoje, amanhã tu vai atrás de outro prazer da matéria e assim vai, porque o mundo hoje é tudo muito rápido, é o imediatismo para tudo, para um celular, para isso te consome, te absorve e tu fica gastando as tuas energias ali. Então, acho que aprendendo um pouquinho do livro, do que a gente vem evoluindo, que vem aprendendo, né? Eu não gostava de ler, não gostava, hoje estou lendo, estou conseguindo fazer toda essa parte, então consegue ver todo o que é a matéria e o que é essa parte espiritual, onde tu vai gastar as tuas energias. Então, tu deixa as outras coisas para trás, né? Ou como o pêndulo ali, né? Tu deixa o pêndulo ou tu deixa, tu comentou ali, né? Tu tem que deixar outras coisas para trás, sim. Tu deixa outras coisas para trás para ver aquilo ali se não te faz bem, tu vai atrás de coisas que te faz bem. E entra essa parte da matéria e tudo que a gente está fazendo, todo esse estudo, essa parte que a gente está estudando, o que que faz bem, se faz bem isso, vamos atrás disso, né? É a nossa evolução. O comendador falou, né? Acho que todo mundo tem muito medo da morte. A gente não tem que ter medo da morte, porque isso não é o fim, né? Isso é o começo para algo maior. Então a gente não tem que se preocupar com a morte. Enquanto a gente está preso na matéria, a gente se preocupa muito com isso, né? Todo mundo tem esse medo, esse terror da morte, né? Acho que quando se libertar disso, acho que a pessoa, quando se liberta disso, acho que acho que tira um peso, acho que da própria pessoa. Que era isso. Parabéns, irmão. Ok, obrigado, irmão Gleison. Passar a palavra para o irmão Marcos. Irmão Marcos, está com a palavra? Já falei, irmão, não lembra? Pô, falei agora há pouco. Tá me tirando essa Loki, ó. Ah, irmão, o que falar depois Doreta, mas não tô tanto. Só para ver se estava ligado, comendador. Irmãos, primeiro, irmão D'Angelo, o que todos os irmãos falaram de você é verdadeiro e eu diria que até é pouco, né? A sua evolução e o que você consegue fazer, o irmão Klassen falou lá no início que realmente você fala de um jeito que a inspiração e o amor que você coloca, a paixão que você coloca nas palavras, dá vontade da gente ficar ouvindo, né? Isso não é porque você está apresentando agora, mas no final de semana que nós tivemos em Urubici junto, eu ficava parado ouvindo você falar, lá e você tomando teu vinho e falando com o coração. Literalmente você fala com o coração, isso é muito bonito e é muito inspirador, né? E isso prova que a evolução de cada um de nós aqui dentro desse grupo, o que o comendador Jorge sempre fala, do ombro a ombro, é muito verdadeiro, né? Então, cada eu escrevi aqui, eu não consigo parar de folhear a página aqui, que eu escrevi tanta coisa que se eu começasse a falar tudo é até amanhã falando, porque é inspirador o que cada irmão vai colocando no tempo certo, na hora certa. Realmente é coisa da egrégora que a gente forma, né? Mas vamos vamos para o livro, né, irmão? Sobrou pouca coisa para falar depois das inspirações que os irmãos tiveram, mas sobre Sansara, e aí um parênteses, eu acho que o José falou muito bem, ele fez o dever de casa, né? Falou em Sansara, no sofrimento e tal. Dá para ver que o Zezinho estudou pra caramba lá. Mas eu vejo a evolução, né, do menino ali como é que chama, Jorge? O ator principal ali, o Tashi. Hashi, né? Nome de palito. É Tashi. Tashi. Tashi.
O Tashi, a analogia que eu entendo, né, e é uma interpretação que eu não sei se é unânime, mas é a minha interpretação, eu assisti 2 vezes o filme, né, que a gente começa como espírito, é jogado numa matéria, né, e aí ele descobre, e ele passa, e ele, mesmo obrigado, ele é preciso ele passar por tudo na matéria, né, e todas as intempéries que a matéria tem, toda a samsara, e depois de todo, resumidamente, ele retorna para o espírito, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que nós evoluiríamos se nós ficássemos só no mundo espiritual, estando num corpo de matéria, né? Eu fico refletindo muito isso, né? Que a vida monástica, ela é bonita, mas será que ela é viável nós estando na matéria? Nós estando vivendo em um corpo material, né? Será que não é preciso nós cairmos na matéria para a gente ter o que a gente chama de contraste? Porque é só no contraste que a gente ascende, que a gente tem uma evolução, e por isso que depois ele volta um ser mais evoluído para a vida monástica, né? Isso eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, muito menos tentando pregar alguma verdade, mas eu fico refletindo bastante, né? Será que só a vida monástica no mundo materializado que nós estamos, a gente consegue evoluir, né? E, e aí, né, vem aquela questão que o Eduardo, que o irmão Eduardo muito bem colocou ali no que é real e o que é transitório, né? Eu reflito muito porque a gente vive na samsara, né? A gente vive tentando sair da samsara e vive tentando evoluir, né? E entender o sofrimento, enfim, né? E aí, cada vez que eu ouço o que é real e o que é transitório, eu me lembro de uma passagem que eu assisti de uma palestra da Lúcia Helena Galvão, né? Da filosofia lá e da Nova Acrópole, e ela dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ela fala assim, pessoal, vamos imaginar há 4.000 anos atrás, vamos dar um looping no tempo e no espaço, e vamos imaginar o Antigo Egito, o Antigo Egito hoje. E a gente parar na rua e chamar um egípcio e falar assim, para você, o que é ilusão e o que é real? Ou seja, o que é transitório e o que é real? Ela fala assim, eu não tenho dúvidas que para um cara lá do Egito Antigo, há 4.000 anos atrás, ele ia falar que o real era o amor, os sentimentos mais evoluídos, os sentimentos mais depurados, a evolução espiritual, isso era real. E se a gente falasse para ele, o que é ilusão? Ilusão é a esfinge que está aqui na frente. Não, mas como assim? A ilusão é a esfinge está ali, materializada na tua frente, as pirâmides de Gizé e tal, estão materializadas ali. Não, isso é transitório. Isso daqui, talvez 50.000 anos, ela vai virar pó, né? E o amor nunca vira pó, né? E aí eu reflito hoje. Daí ela faz essa mesma pergunta hoje, a gente experimentar sair aqui na Avenida Centenário, que eu estou pertinho, e perguntar para um indivíduo hoje, fazer a seguinte pergunta: o que é real e o que é ilusão ou transitório? Ele vai apontar para o prédio que o Jorge e o Ricardo moravam, aqui na frente da minha casa, né? E vai dizer, isso é real, né? O Lúcio Cavallero é real. O que é ilusão e transitório é sentimento de amor, amanhã eu vou me apaixonar, depois eu desapaixono, né? E aí a gente fica refletindo nisso, né? O que é real e transitório? Daí a gente leva para o filme, né? Então, para a questão do mundo profano, o mundo da matéria. Então, o que fica, né, de todo o filme é que a gente precisa da matéria para a gente evoluir. Nós estamos aqui por um sentido e por um objetivo, né? A gente precisa estar aqui. E a gente tem que usar da matéria para evoluir nosso espírito, né? Foi isso que eu entendi do filme. E, por último, eu não sei se foi o irmão Ricardo que falou, eu acho que foi, dessa questão da matéria, né? De só fazer o que gosto, né? Para eu não me estender aqui. É muito interessante o que o irmão Ricardo colocou, né? E isso eu costumo chamar do antagonismo da matéria. Se a gente for num guru de hoje ou num consultor enfim, de espiritual, ele vai dizer assim, não, você tem que fazer tudo que você gosta, né? Vai gozar a vida para nós estamos aqui para fazer o que a gente gosta, né? E cada vez mais que a gente faz só o que gosta, a gente está
deixando a matéria se sobressair, né? Porque a matéria é dos desejos. Então, cada vez que a gente só faz o que gosta, a gente está se entregando mais na matéria e achando que está evoluindo o espírito, né? Então, é o antagonismo da matéria, né? O que eu entendi do filme, né, foi isso. E obrigado, irmãos. E realmente um parabéns especial, irmão D'Angelo, que arrebentou, irmão D'Angelo. A tua evolução tá perfeita, irmão. Obrigado, irmãos. É isso aí. É muito bem colocado, irmão Max. Falou do contraste, né? É no contraste que nasce a consciência, né? Ou gera a consciência. Essa questão do por que o espírito está na matéria. Isso é um grande mistério, né? Por que que os espíritos, o espírito, né? O espírito foi lançado na matéria. E se a gente vai ver, né, existe as teorias, né, uma das teorias, a própria Cabala, o Kabbalah explica, ela dá esse toque do porquê estamos lançados na matéria. E a Cabala vai ser um dos estudos que a gente vai apresentar aqui, né, na comendadoria, só sobre a Cabala, entendeu? Vamos fazer uma geral sobre ela. Talvez já está pronta a apresentação, eu vou dividir ela em duas partes, para que seja um pouquinho mais menos estressante, porque é um tema bem complexo, assim, mas é apaixonante mesmo, tá? Sobre essa questão dos espíritos na matéria, de todos nós. É uma uma análise, uma visão, né, do cabalistas traz. Bom, o Rafael quer falar a última coisa sobre a águia, depois eu passo para o D'Angelo encerrar. Obrigado, comendador. Irmãos, depois vocês podem fazer essa pesquisa também sobre a águia, tá? Daí vocês vão entender um pouco mais, porque ela cria justamente um paradoxo da matéria e espiritualidade. Por quê? Eu sempre explico muito isso, e o Klazen aqui vai lembrar disso, né, em relação ao painel que se chama Pedra da Águia. Nós temos aqui, então, uma montanha que ela tem 4 animais. Um deles é a esfinge, que é o leão, o elefante, a águia e o babuíno, tá? Mas me reportando ao que o D'Angelo fez agora, a Rosa de Sansara, lá num determinado ponto do filme, olha que interessante isso tudo que nós falamos, para vocês verem como os animais têm todo um sentido de evolução espiritual também. Ele tinha um cachorrinho lá, que era, agora me fugiu o nome, que quando ele Cala, passa... Oi? cala, é Cala. cala, né? É Callan. isso. Quando ele chega lá no Rio, né, que ele resolve viver a experiência, que é o mesmo que Buda fez. Desaprender, olha só, desaprender para aprender. Por isso que a gente foi para a matéria. A gente desce para evoluir. Isso é fato, por isso que a gente acontece essa evolução. Então a gente tem que vir aqui porque não estamos prontos ainda. Então desce de novo, renasce de novo, reencarna de novo, vai sofrer de novo. Só que ali o cachorro, tá? Se vocês pararem para analisar, que a gente chama de animal irracional, né? Ele não é. Ele já vem com uma espiritualidade elevada. Por que ele só tem 7 anos de vida? Porque ele já vem com uma doação de amor. Você briga com ele, você xinga ele, mas você chama ele, ele volta para te fazer carinho, para te amar. Quem tem cachorro sabe disso. É impressionante o amor incondicional que ele tem. Então, quando o Tashi chega lá na beira do rio, né? O Callan chega lá e começa a coar. E ele diz que "Ô, não está me conhecendo? Claro que não está. Ele já sentiu espiritualmente que ele fez o quê? Pô, cara, você mudou. Você regrediu. Você estava aqui no mesmo nível que eu e agora você voltou para a matéria. Olha que incrível que é essa passagem. Obrigado, Jorge, colocou ali. Olha que incrível que o próprio animal, dentro do meio dele, da limitação dele, ele conseguiu ver Nossa, a essa parte, Rafa, limitação. é fantástica, Essa lembrei. foi Poxa, uma parte. Todas que os irmãos falam foi incrível, mas aquilo ali fala assim: pô, até ele que é um animal, que não é, viu que ele estava errado. Viu que ele estava errado. Aí ele faz o quê? Volta para o mosteiro. Porque ele sente, o animal vê isso. Se você chegar no animal, você vai ver isso. Bom, por que eu falei dele? Agora nós vamos para a águia. Tá, e a águia, onde é que entra isso tudo? A águia é um dos animais, junto com a águia e o abutre, são as águias, são os animais que voam, que mais alto voam. Quem está lá no alto? O divino, Deus. Então ele vai buscar o quê? Olha só, ele vai buscar conhecimento. Então a águia vive ali em uma região que a caça é escassa, tá? As plantas são escassas.
Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se alimentar. Ela usa o conhecimento, não é sabedoria. O conhecimento dela pega a pedra e voa. Vai lá e pum, solta para matar o animal. Por quê? Porque ela não tem força suficiente para pegar uma cabra, um outro animal maior para se alimentar. E ela precisa se alimentar. O alimento, olha só que interessante, aí entra essa dualidade de novo. Tá? O alimento. Que alimento que nós estamos falando? Nós estamos falando do alimento filosofal, do conhecimento. Ela está falando do alimento físico, ela tem que se alimentar. Então aí cria-se uma dualidade de novo. Ela busca um conhecimento divino para se alimentar dentro da matéria. O que nós estamos buscando dentro da matéria? Conhecimento divino. Olha só, olha que incrível. Aí entra o que o Clausen falou, que está em cima, que está embaixo. A águia, se vocês procurarem conhecer ela, em vários, no budismo, no cristianismo, enfim, ela sempre vai estar voltada ao divino. Ela busca o conhecimento. Tá, Rafael, o que tem a ver agora com os 4 animais aqui em Urubici? Esse conhecimento se transforma no elefante. Porque o elefante, dentro do hinduísmo, do budismo, é o quê? Riqueza, conhecimento, sabedoria. Ele detém a sabedoria. Tanto é que isso é uma tradição, né? Você pegar um elefante, colocar de bunda para a porta e tal, para vir riqueza, para vir conhecimento. Isso lá está dentro do mundo físico de outras doutrinas. Nós não temos isso no cristianismo, mas a gente sabe que o elefante é um animal muito respeitado no hinduísmo, porque ele volta, faz caminhos milhares de quilômetros. Como que ele sabia que ele tem que ir lá e voltar? Onde está a água? Onde ele busca? Então, olha só, a águia busca o conhecimento que se transforma em sabedoria. Quem é esse animal de sabedoria? O elefante. Olha que interessante, tá? Assim, desculpa me alongar no assunto, mas os animais dentro das doutrinas têm um significado. Por isso que eles aparecem no filme, tá? Assim, só uma palhinha para a gente crescer respeitando Boa, esses seres boa. que a gente acha que não tem sentido, né? Ah, é só um animal. Não é. Por isso que eles respeitam. Olha só, no budismo, desde a minhoca, dos animais, eles Formiga, né? respeitam os animais. Obrigado, comendador, pelo espaço. Obrigado, irmãos. Tá Espero que eu joia? tenha tentado passar esse conhecimento Obrigado, aí. irmão Rafael. Obrigado pela explicação e pela tua visão. Muito boa mesmo. Vou passar agora a palavra para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, tá com a palavra. Só um minutinho, poderia só fazer um comentário que não sai da minha cabeça, ouvindo o comentário de todos os irmãos. Eu lembrei da apresentação do Max sobre os números, e aí começou a analogia na minha cabeça sobre os comentários sobre o filme Sansara, né? E aí pensando que quando ele foi para o mosteiro seria o número 1, a formação da unidade. Quando então ele se forma e sai, ele conhece a dualidade, o mundo profano. E aí acontece o ritmo, como o irmão Eduardo ele explicou, ele sai de um polo e vai lá para o outro polo, né? Naquela mesma intensidade. No, teve um momento, então, que ele encontra o meio termo disso, o caminho dele, e que ele compreende e aceita. Então, ele eleva o espírito dele. Aí seria o meio termo, seria o número 3, né? O 2 seria a dualidade, o mundo profano. O 3 seria quando ele encontra, quando ele enxerga que existem caminhos alternativos e que ele tem essa opção. E aí, então, quando ele segue, aceita isso e segue o seu caminho, então ele se eleva ao número 4. Eu acho que dá para fazer uma analogia também com a apresentação do Max ali do outro dia, queria fazer esse comentário. Tá com a palavra, irmão D'Angelo. Muito bom, Klaus, muito bom. Então, irmão, vamos começar por onde, né? Porque, assim, vamos iniciar do simples, né? Eu acredito que a minha evolução, que alguns irmãos colocou, é visível para mim também, mas isso é um trabalho conjunto, né? De que todos estão fazendo sua parte. Isso não vai ser só comigo, isso vai ser com cada um de vocês. Porque todo mundo está aqui para um para ajudar o outro. Se vocês for ver o filme, depois que a cabra é morta e o monge passa uma água nela e tudo mais para tentar. E o cidadão fala que é a segunda vez que ele sofre, né? Porque ele é um coitadinho que estava cuidando da cabrinha ali e tal, sei lá, se era para comer ou se era, sei lá, o que tinha que fazer.
E eles saem, todos chegando na porta para entrar, resgatar aquele monge que lá estava 3 anos, 3 meses e 3 dias. Então vocês acham mesmo que era só o monge que estava sendo resgatado, irmãos? Ou somos nós? Cada um de nós estamos sendo resgatados de alguma forma. E realmente, nós temos dificuldade em deixar a nossa vida, nossa família, abrir mão daqueles momentos para estar com todos os irmãos estudando. Ou tem que ver alguma coisa que não faz sentido, que tu nunca entendeu, que depois tu vai começar a sentir. Essa é a evolução. E vocês, eu e todos nós estamos aqui para resgatar um ao outro. Não é por acaso, não, cara. É assim que funciona o negócio. Ao menos ao meu entendimento. Eu agradeço a todos por deixar eu fazer parte dessa família, porque eu acredito que é uma família, né? E muito obrigado, irmãos. É isso aí, irmão D'Angelo. Obrigado pela apresentação. Agora o último comentário, né? O último comentário, quando tu falou que o rapaz olhou para o céu, a segunda vez lá que a águia mata a cabra, né? E tu fala do resgate, né? Então, aí eu pensei, pô, será que a águia, como o Rafael falou, né? Um ser espiritual, né? Evoluído, joga pedra, ele mata, não, ele encerra o ciclo daquele ser ali. Ele resgata, então, é um espírito que vem, né? Um espírito iluminado vem e resgata aquele ser. Estou dizendo com a pedra lançada para aquele animal, entendeu? Ela vem e pum, resgata o ser. E aí aparece os caras vindo resgatar o monge dentro da caverna. Né? Olha só o significado interessante, né? Mas é isso aí, é conversando e a gente começa a ter uns insights. Pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês na próxima reunião. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.